Sabe, gente, é importante a gente ouvir a palavra do Papa, porque é a palavra oficial da igreja. É o nosso pastor. Por exemplo, vocês sabem que tem gente dizendo aí que o mundo vai acabar dia 21, né? A tal profecia maia. Eu vou estar entrando de férias. Será que o Papa falou alguma coisa disso? Como é que é o negócio? Você vai estar de férias? Eu acho que vou estar na praia. O Papa falou alguma coisa disso? Nada, nem deu nem bola. Vocês acham que se o mundo fosse acabar dia 21, o Papa não ia falar alguma coisa para nós? Gente, corre para os confessionários, vão acertar as contas com Deus, porque Jesus está chegando dia 20. Não, o Papa não falou nada. Entendeu? Então, tem gente que escreve para mim morrendo de medo, passa e-mail para mim, Ricardo. Sabe? Então parece um terrorismo espiritual, o mundo vai acabar. Não, diz que até terceiro segredo de Fátima. Que terceiro segredo de Fátima? O terceiro segredo de Fátima já foi revelado no ano 2000. O Papa João Paulo II mandou revelar o terceiro segredo de Fátima no ano 2000. Não tem nada disso. De 3 dias de trevas. O segredo de Fátima é a luta do comunismo querendo arrebentar com a igreja, com o reino, tentando matar o Papa João Paulo II. É isso. Aquele homem de branco, baleado, que a irmã Lúcia viu na imagem. Né? E é interessante dizer isso, né? Que o Papa João Paulo II pediu para o atual Papa, que era o cardeal Ratzinger, interpretar o segredo e mostrar para a irmã Lúcia, que recebeu o segredo. O que a irmã Lúcia disse? É isso mesmo. A mim coube receber o segredo, a igreja cabe explicar o segredo. É isso mesmo. Entenderam? E eu tive a graça, já contei aqui, mas eu gosto de repetir, eu tive a graça de ir lá em Portugal conhecer a médica, doutora Branca, que tratou da irmã Lúcia até ela morrer. E a doutora Branca assiste a Canção Nova. Eu fui pregar um retiro lá em Portugal, em Fátima, e ela soube que eu estava lá, pediu para conversar comigo. Eu fui lá no consultório dela, em Portugal, né? Na cidade de Coimbra. E no consultório dela. E eu perguntei para a doutora Branca, a senhora tratou da irmã Lúcia até morrer? Tratei. O que a irmã Lúcia disse para a senhora sobre a revelação do segredo de Fátima? Ela disse que é aquilo mesmo e que não tem mais nada para revelar. Então essa história de que vai ter 3 dias de trevas, isso é invenção, gente. Desculpe, isso é terrorismo espiritual. Vocês nunca viram a igreja falar nisso, vocês nunca viram um bispo falar nisso, vocês nunca viram um papa falar nisso. Por isso que eu insisto, vamos ouvir a palavra do papa. Vamos ouvir a palavra dos bispos. Antes da gente sair espalhando coisa na internet, tem coisa horrorosa na internet em nome de Deus. O que é isso, gente? Terrorismo espiritual. Já chega o terrorismo de sangue que tem por aí, né? Não pode ser assim. A gente tem que ter responsabilidade quando passa alguma informação para os outros. Não podemos ser irresponsáveis, assustar os outros, deixar os outros morrendo de medo. Eu estou falando isso porque eu recebo e-mail de gente apavorada, Ricardo. E sabe o que foi isso, professor? Entendeu? Foi uma grande jogada de marketing de Hollywood e companhia, e deu certo. Vendeu filme pra caramba, o povo está com medo aí e fica... Tem um filme, né? Não, tem vários filmes sobre isso, e vendeu pra caramba. Usando para ganhar dinheiro, fica assustando o povo. Agora, sobre o segredo de Fátima, como curiosidade, né? No site do Vaticano, também na busca do site, você procura lá, Segredo de Fátima, tem inclusive, lógico, para ser impresso, um manuscrito da irmã Lúcia sobre o segredo. Foi tudo divulgado direitinho, não tem nada de terrorismo espiritual, não tem nada de catástrofe, de final de mundo, não tem nada. Por que o Papa mandou revelar o segredo no ano 2000? Porque no ano 2000 acabou o século. E todo o segredo de Fátima foi sobre o século XX, que começou lá em 1917 com a Revolução Russa, a Rússia espalhando o comunismo pelo mundo, arrebentando todos aqueles países católicos, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia. E o segredo de Fátima era isso. E culminou com o quê? Culminou com a Rússia tentando matar João Paulo II. O segredo de Fátima era isso. Tanto é que a polícia americana, quando encerrou o inquérito sobre o tiro que foi dado do Papa João Paulo II, a polícia italiana encerrou dizendo que foi a KGB russa que mandou matar o Papa João Paulo II. O segredo de Fátima foi isso, certinho. É só ler o que está lá na explicação do Vaticano. Vocês estão entendendo, gente? Então a gente precisa ter cuidado com as coisas que a gente põe na internet, que passa para os outros.
A pessoa recebe, fica assustada, aí começa a passar para os outros. Espera aí, gente, vamos perguntar para alguém da igreja, algum bispo, Por isso que eu falo, ouça a voz do Papa. Se o Papa disser, vai acontecer, aí você toma cuidado. Mas o Papa não fala nada. E olha, o Papa não é bobo não, viu, gente? Eu já falei para vocês que no Vaticano tem 26 prêmios Nobel, de muitas áreas da ciência. O Papa é um dos homens mais bem informado cientificamente do mundo. Não tem nenhuma universidade que tenha 26 prêmios Nobel, como ele tem na Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Bom, Ricardo, vamos continuar agora, continuar a matéria que eu estava falando na aula passada. Na aula passada, eu estava falando do pecado original, muito importante. Aquele não que Adão e Eva disseram a Deus. Não, por quê? Porque a serpente disse uma coisa, Deus tinha dito outra, Adão e Eva preferiram ouvir a voz da serpente. Alguns perguntam, peraí, mas Adão e Eva existiu? Ou será que é uma historinha, uma lenda que está aqui na Bíblia? Adão e Eva existiram. Não se pode negar que Adão e Eva... Então quem foi Adão e Eva? O primeiro homem e a primeira mulher. Não teve um primeiro homem na história da humanidade? Esse primeiro homem foi o Adão. Agora, quando foi? Se foi há 1 milhão de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, isso nós não sabemos. Isso a ciência um dia vai dizer, não é a igreja. O primeiro homem, ou seja, o primeiro ser que recebeu uma alma imortal, imagem e semelhança de Deus, esse chamou-se Adão. E a primeira mulher que recebeu uma alma imortal de Deus, aquele sopro nos 2 bonequinhos de barro, né? Ou no bonequinho de barro que era Adão, depois do Adão Deus fez Eva. Isso sim é uma parábola, é uma alegoria, mas para explicar o que Deus fez. Do barro, porque nós somos barro, nós somos pó, e vamos voltar ao pó. O que nós somos? Nós somos ferro, níquel, cobalto, manganês, etc, etc. Né? Nós somos produto químico, carbono, oxigênio, nitrogênio, água. Nós somos barro, pó da terra, vamos voltar ao pó, está certo? Então, é o boneco de barro que Deus fez, mas Ele deu um sopro naquele boneco, e passou a ser um ser vivente. O que é esse sopro? É a alma, que Deus cria e põe ali. Então, houve um primeiro homem que chamou Adão, houve uma primeira mulher. Não se pode dizer que Adão e Eva não existiram. A gente não é obrigado a interpretar o pé da letra, né? Mas quem insistia muito nisso era Adão Estevão Bittencourt. Não se diga que Adão e Eva não existiam, senão você também não existe, você é descendente dele. Claro, se nossos antepassados não existiram, nós não existiríamos. Ok? Bom, houve o pecado original. Vamos continuar com algumas reflexões que o catecismo da igreja nos dá. Sempre que aparecer, olha, esse parágrafo, esse símbolo aqui quer dizer parágrafo, né? Sempre que aparecer esse símbolo com número, é algum parágrafo do catecismo. Quem tem um catecismo sabe que, é bom explicar isso aqui, é que aqui do lado, né, tem esses números, que são o quê? Os parágrafos do catecismo, para que a gente possa se referenciar, tá? Então, aqui o parágrafo 398 diz assim, pela sedução do diabo, eu presto muita atenção nessa palavra, Ricardo, sedução. O demônio sabe seduzir, sabe? Não é pela violência, é pela lábia. Cuidado, o demônio não leva você pela violência, ele leva pela lábia. A sedução do diabo quis ser como Deus, pela sedução do diabo, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. Ou seja, ele passou a lábia em Adão e Eva. Vocês vão ser como Deus. Come a fruta que não pode comer. O que é essa fruta? Essa fruta é um símbolo da vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. O demônio diz, não faça não. Esse Deus sabe que se você não fizer a vontade dele, você vai ser como Deus. Está na hora do intervalo? Entenderam? E aí o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Esse foi o ponto central daquilo que a gente chama de pecado de origem, pecado original. E aí, como Adão e Eva eram a semente da humanidade,
era a matriz da humanidade. Essa matriz ficou contaminada, a natureza humana ficou contaminada. Então, todos os seus filhos nasceram contaminados com o pecado original, inclusive nós. Foi preciso que o Cristo descesse do céu, morresse na cruz, derramasse seu sangue para retirar de nós esse pecado, que não é um pecado de culpa, é chamado de pecado por analogia, é um pecado de herança. Por exemplo, já vamos fazer o intervalo. Imagina se um homem fosse muito rico, podia deixar muita herança para os seus filhos, mas de repente ele perdeu toda essa herança em jogatina, em vida, né, desregrada, e ficou pobre. O que vai acontecer com seus filhos? Seus filhos vão ficar pobres. Vocês entenderam? Eles não são pobres por culpa deles, eles são pobres por culpa dos pais. É um pecado, entre aspas, de herança, não de culpa. É o que acontece com o pecado original. Nós perdemos, né, a chamada graça da santidade, da justiça original, por causa da raiz da humanidade que ofendeu a Deus.